Diga comigo, propósito. Aí a pergunta é, o que é um propósito? Hoje, nós vamos ministrar propósito com Deus. Isso é uma coisa. No domingo, o pastor vai ministrar algo como um propósito para a tua vida. Então, o que é um propósito com Deus? Eu vou dar 3 exemplos de pessoas na Bíblia que fizeram um propósito com Deus. E é interessante isso. Eu fui convidado a pregar hoje, porque quem estava escalado hoje era o presbítero Geraldo, mas ele não pôde. Mas a gente sempre tem uma palavra preparada, né? Quero mandar um beijo para o pastor Álvaro, em nome de Jesus, que está trabalhando. Glória a Deus. Vamos lá comigo, no livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 4 e 5. Eclesiastes 5, 4 e 5. A palavra diz assim: quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. O livro de Eclesiastes, o livro de Provérbios, ensina muitas coisas para a gente. Um voto é um propósito. Tem pessoas que fazem voto com Deus e não cumprem o voto. Então, por exemplo, eu vou fazer um voto de ajudar a igreja no Paquistão. Ajuda 1 mês, ajuda 2 meses, aí depois para. Aí a Bíblia chama essa pessoa de tola, que seria melhor não ter feito. O propósito com Deus não deve ser algo para negociar com Deus. Um propósito com Deus deve ser algo por devoção. Presta atenção, mudar a tua vida, hein? É uma devocional. Então, qual é o teu objetivo? O propósito com Deus deve ser feito apenas para você mostrar o amor que você tem para com Deus. E não para negociar com Deus. Então, antes de fazer o propósito, analise as intenções. Um propósito com Deus é a mesma coisa do que você fazer uma promessa ou fazer um voto. É um propósito seu, pessoal, não é com o pastor Nelson, nem com a pastora Lu, nem com o pastor Lucas, nem com o pastor Rubinei, nem com as irmãs. É com Deus, gente. Então, quando você abre a tua boca para falar com Deus, toma cuidado. Porque você, lembra que eu preguei domingo? Deus, Ele já não tem mais nada com a gente. Nosso negócio é com Jesus. Para você chegar a Deus, nós falamos Deus de maneira genérica. Mas para a gente falar com Deus, a gente tem que primeiro falar com Jesus. Porque ninguém chega a Deus diretamente. Você tem que ter um relacionamento com o Filho, Jesus Cristo. E uma promessa, um voto, você se compromete a fazer algo. Não é isso? Então, por exemplo, eu me comprometo a ir lá na casa do Rubinei. Rubinei, eu vou lá. Eu estou dando minha palavra, Rubinei, que eu vou lá te ajudar a fazer algo. Exemplo. Aí o Rubinei fica esperando e a pessoa não aparece. Por exemplo. E também não dá recado, não fala. Na mesma coisa na igreja, o obreiro. Você tem que fazer a obra. Aí você não vem, não avisa, não, nada. Ou seja, você tem um propósito de trabalhar para o Jesus na casa do Senhor, mas aí você não aparece. Faz uma reunião, sempre chega atrasado.
nunca chega no horário. Eu estou fazendo negócio com um americano, vocês viram minhas fotos lá, o americano está assustado comigo. Ele falou assim para mim: você me assusta. Eu falei: por que eu te assusto? Ele falou: porque eu nunca vi nenhum brasileiro que chega no horário, e você sempre chega antes. Então a nossa fama qual é? De não cumprir um propósito com o horário. E aí quando você encontrar alguém que cumpre o propósito e antecipado ainda do horário, a pessoa se estranha, o estrangeiro estranha. Mas não é possível. Esse cara não é brasileiro. Porque todo brasileiro chega atrasado. Palavras dele. Então, quando você tem um propósito, você tem que ser fiel ao propósito. E isso, segundo a Bíblia, é algo muito sério. É melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Então, tome cuidado com qualquer propósito que você faça a Deus. Tem pessoas que falam assim: pastor Nelson, ora por mim, se eu conseguir um emprego, eu vou ser dizimista. Aí o pastor Nelson, abestado, vai lá e ora. Brincadeira, né? A pessoa consegue emprego e nunca é dizimista. Ou seja, ela faz um propósito e ela não cumpre o propósito. Então, eu te pergunto hoje, qual é o propósito do propósito? Quando você faz um propósito com Deus, você tem um propósito no teu coração. Então você fala: Senhor, eu quero algo do Senhor, e eu vou fazer um voto contigo. O que significa o propósito do propósito? Qual é a motivação que você tem para fazer o propósito? Tudo começa nisso, gente. Qual é a motivação? É uma motivação saudável? Se é uma motivação saudável, você vai ter um bom propósito. É um propósito para se dedicar mais a Deus, às coisas de Deus? Você pode mostrar ao Senhor que você tem interesse e o desejo de servir a Deus mais e melhor. Senhor, eu estou fazendo a obra, mas eu quero te servir melhor. Eu quero te servir mais. Eu quero estar mais na tua presença. Senhor, eu quero um propósito de me aproximar mais de Ti, de aprofundar o meu relacionamento contigo. Eu quero um propósito de orar mais. Eu quero um propósito, eu estou no louvor, está aqui o grupo de louvor, os instrumentistas, eu tenho um propósito de tocar melhor para o Senhor, de louvar melhor, de pregar melhor. Porque ninguém começa sabendo tudo. O pastor Nelson, quando começou a pregar, era com muito medo, muita preocupação. Porque qual é a preocupação? De você falar besteira no altar. Porque não pode. Então você tem que estudar. Qual foi o meu propósito? Senhor, eu vou me preparar. Eu vou estudar. Eu vou conhecer a tua palavra. Porque aí você começa a se aproximar mais de Deus, aprofundar o relacionamento com Deus. É um propósito para agradecer a Deus. Então, às vezes, você tem um propósito para agradecer a Deus por algo que Ele fez. É uma forma de você dar glórias a Deus, pela bondade dEle. Vamos lá, então, no Salmo 116, no versículo 17 e 19. Aí, ó, o salmista falando: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, e no seu interior, ó Jerusalém, aleluia. Então, é fácil vir direto do serviço para a igreja? Não é. Eu lembro da irmã Elaine. A irmã Elaine sempre está
na minha referência da pastora também, porque ela saía da quimioterapia e vinha para a igreja. É muito difícil isso. Com certeza, eu nunca perguntei isso para ela, mas deve ter sido um propósito dela para com Deus. E foi curada. E tem pessoas que às vezes têm dificuldade de vir para a igreja por algum detalhe. Porque não consegue tomar banho para chegar na igreja. Eu não sei. Eu chego em cima da hora. São 2 cultos por mês, por semana, domingo e quinta, que você oferece para o Senhor. Então você pode falar: Senhor, eu vou oferecer um propósito contigo. Eu vou participar de todo culto. Eu vou participar das ministrações. Eu vou estar lá contigo. Você começa a chamar a atenção de Deus. Eu tenho um propósito. Eu tenho um propósito de trazer a mensagem do Senhor, de ajudar na obra de Deus. Tudo que você faz aqui, a Meg está aqui de pé. Você não sabe como é que foi o dia da Meg. Ela está aqui de pé, o culto todo. A Lina está lá no fundo, quietinha lá, de pé. Por que isso? Porque ela tem um propósito de servir a Deus. Então na igreja, você sabe, você conhece, porque você é inteligente, as pessoas que têm propósito com Deus e as que não têm. É simples. Os teus olhos veem. Às vezes o propósito, a pessoa às vezes ela está aqui quebrada, destruída, com dificuldade, mas ela está aqui. Ela está na presença de Deus. Ela está buscando a face de Deus. E tem aqueles que apenas julgam e olham, mas ele não tem interesse com Deus. Então presta atenção que isso é muito sério. É aprofundar relacionamento. E tem um outro propósito, que é o propósito para suplicar a bênção de Deus sobre nossas vidas. Isso todo mundo quer. Quem não quer bênção? Então, Deus ele sabe muito bem, quando você vem para a presença dele apenas suplicando bênção, mas você não tem um propósito de se relacionar com ele. Eu quero carro, eu quero casa, eu quero isso. Essa é a igreja da chave. É que distribui chave para todo mundo. Todo mundo é abençoado. É mentira, irmãos. Aí um monte de gente sai da igreja por quê? Porque recebeu uma chave que não existe. Que é uma chave mentirosa. Mas a pessoa, ela é atraída pelo lugar que não oferece uma estrutura de propósito na tua vida. Ele oferece algo que é um sonho. E que as pessoas que querem receber o sonho sem relacionamento se enganam. Então, vamos falar sobre um bom propósito. Jacó, quando ele fugia do seu irmão Esaú, Esaú falou para Jacó: Jacó, vou te matar. Quando Jacó fugia do irmão Esaú, ele fez um propósito com Deus. Ele disse que se o Senhor estivesse com ele, cuidando dele, dando comida para ele, roupa. Olha só o detalhe. Senhor, Esaú vai me pegar. Se o Senhor for comigo, me der comida, me der roupa, me levar de volta em segurança à casa do meu pai, então o Senhor seria o seu Deus, e de tudo que ganhasse ele daria o dízimo. Virou até dizimista. Ele fez um propósito com Deus. Aí o Senhor abençoou Jacó, dando-lhe muito mais do que ele podia imaginar. Está na Bíblia, Gênesis 28, 20 a 22. Vamos lá. Então, Jacó teve um momento com Deus na dificuldade. Então, Jacó fez um voto dizendo, olha aí o propósito. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa, olha, ele pediu, cuidar dele, comida e roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. Ele falou, olha, se o Senhor fizer tudo isso aí, o Senhor vai ser meu Deus. Ele fez um voto.
E esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó fez um voto com Deus, Deus foi com ele, Deus abençoou ele, e ele recebeu muito mais do que ele podia imaginar. Estou falando de Jacó, igreja. E Deus deu a comida, Deus deu a roupa, Deus levou ele em segurança. E eu acredito que ele continuou com o propósito diante de Deus. Ele teve o Senhor como o Senhor da vida dele, e ele foi você vê, ele já dava o dízimo. Ana não podia ter filho. O caso de Ana é muito interessante. Ela fez um voto ao Senhor e ela disse, olha o que Ana falou. Vamos lá em 1 Samuel 1:11. E fez um voto dizendo, ele fez um propósito, um voto. Irmão, se você for inteligente, oh, Jesus amado, você quebra muro, quebra muralha. A gente recebe, eu fiz essa pregação hoje, é urgente que o Ruminei me colocou porque eu recebi uma notícia ruim. Uma notícia não muito boa, mas nada, mas Deus vai resolver, mas enfim. Ah, é? Quando você recebe uma notícia que não te agrada, você vai no propósito. E Deus vai mudar tudo. E fez um voto dizendo, ó Senhor dos exércitos, primeira coisa, Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Irmãos, olha onde Ana foi. Essa mulher é doida ou não é doida? Irmãos, ramandou, manai. Olha o seguinte, Senhor, eu estou humilhada. Eu estou humilhada. Aquela época, a mulher que não tinha filho, eu estou humilhada. E as mulheres passavam e ria dela. Mas é o seguinte, eu vou fazer um propósito contigo. Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação, ou seja, olha Senhor, eu estou aqui, viu? Eu estou humilhada. Se tu deres atenção à humilhação de tua serva, ela se colocou como serva, eu estou tua serva. Aí começa a mudar tudo, viu gente? Lembra que eu falei do propósito? Gente que quer a bênção, mas não quer o propósito de servir a Deus, ela se apresentou a Deus, sou tua serva. É diferente. Aí Deus, opa! Ela chamou o Senhor dos exércitos, mostrou que ela estava humilhada e mostrou que ela servia ao Deus dos exércitos. Olha a inteligência dessa mulher. Lembra de mim. Não esqueça de mim. Eu quero um filho. Se o Senhor me der o filho, ele não vai ser meu, vai ser teu. Senhor, que propósito é esse, igreja? Propósito do propósito, entendeu o que eu falei? O filho não é meu, é teu. Se me deres um filho, então eu o dedicarei a ti, por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e sua barba nunca serão cortados. Acabou. O maior juiz de Israel. Aleluia. O Senhor deu um filho, e logo que ele desmamou, Ana o consagrou a Deus. 1 Samuel 1:24, vamos lá. Ela já teve o filho, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor, em Siló, com um novilho, de 3 anos de idade, uma arroba de farinha e uma vasilha de couro cheia de vinho. Ela pegou o menino e falou, olha, está aqui, Senhor. Aleluia, o menino é teu. Ela cumpriu o voto. Ela cumpriu o propósito do propósito. E aí, ele se tornou um grande profeta,
um sacerdote de renome e último juiz de Israel. Seu nome era Samuel. O Senhor abençoou Ana e depois disso lhe deu mais 3 filhos e 2 filhas. Ela acabou tendo Samuel, mais 3, 4, com mais 2, 6. Logo 6 rebentinho. Então vamos lá, 1 Samuel 2, 21. O Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia na presença do Senhor. Quando você entrega o que você tem, o que você quer para o Senhor, Ele te dá muito mais. Ela queria um filho, teve 6. Mas o primeiro ela dedicou ao Senhor, o último juiz de Israel. Honrado. O teu filho vai ser honrado. Começa a aprender a ter relacionamento com o Senhor dos Exércitos. Não chore quando Deus fala não. Porque quando Ele fala não, é que tem melhor para você. Só que você tem que ter o propósito do propósito. Deu alguma coisa errada, você, opa! Papai está falando alguma coisa. Papai quer ensinar alguma coisa. Porque nada acontece na tua vida sem a permissão de papai. Nada. Aí vamos falar de outro menino. Esse menino, a pastora gosta dele. Acho que se a gente tivesse outro filho, ia ter esse nome aqui. Vamos falar dele. Jonas. A pastora gosta desse menino. Jonas, quando fugia do Senhor, após ele ser engolido por um peixe, ele fez uma promessa a Deus. Quando você está na pior, irmão, você quer ver crente fazer promessa quando está na pior. Senhor, o negócio é o seguinte, não quer propósito, não quer ter relacionamento, mas coloca o crente na luta. Vira, dá até do mistério. Então Jonas, ele não quis fazer a vontade de Deus. Tem muitas pessoas, às vezes, até na igreja mesmo, não quero fazer a vontade, não quero, não vou fazer. Deus está preocupado? Não, porque Ele levanta outro, até melhor. Vamos lá, Jonas 2,9. Então Jonas estava dentro do peixe. Quando você está dentro do peixe, irmão, você faz propósito, você faz voto, você faz jejum. Você está dentro do peixe, acabou. Acabou, meu bebê. Você está dentro do peixe. O que é dentro do peixe? Você sabe, né? Quando vem aquele problema que você não tem saída, que você acha que você é muito esperto, quando vem a dificuldade, quando vem a luta, dentro do peixe. Mas eu com um cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei totalmente. Mas 1 Samuel, Jonas 2,9, né? Totalmente, a salvação vem do Senhor. Vamos ver o 10 agora. E o Senhor deu ordens ao peixe, e ele vomitou Jonas em terra firme. Jonas, ele estava dentro do peixe. E ele fez um voto com o Senhor. Ele prometeu obedecer a Deus e ir a Nínive para pregar naquela cidade, que é o Jonas 2,9. Volta um pouquinho, lê. Mas eu com cântico de gratidão oferecerei sacrifício a ti. O que eu prometi cumprirei. A salvação vem do Senhor. Ele prometeu que ele iria para Nínive. E aí ele foi. Jonas cumpriu o que prometeu e toda a cidade de Nínive se arrependeu dos seus pecados. Vamos lá em Jonas 3, do 3 ao 5. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Você iria também, depois de sair dentro do peixe? Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Ou seja, eles aceitaram a palavra de Deus, eles receberam a palavra de Deus,
eles se humilharam diante de Deus e foram perdoados. Presta atenção. Jonas, ele tinha um propósito na vida dele, que é o que eu vou falar domingo que vem. Hoje é só a introdução do propósito com Deus. Domingo que vem eu vou falar qual é o teu propósito. Você vai sair daqui hoje já pensando, meu Deus, qual é o teu propósito? Presta atenção. Deus, ele faz movimentos. E toda a igreja acaba tendo a revelação de Deus. Nós fizemos aqui o coral. Fizemos o coral. O pastor Rubinei, com a experiência dele de coral, falou para a pastora Lu, olha, pastora, a Marcela tem o dom para cantar. A Sara também tem dons. O Lucas tem. Aí vem o Alexandre. O Alexandre chegou lá do som. Eu falei para ele, Alexandre, não, seu negócio é lá no louvor. Como assim, pastor? Onde ele está? Tem um negócio do propósito. Então assim, a Marcela, pastora, a Marcela tem que ir para o louvor. Como é que é? Não, porque Deus mostrou para o Rubinei o dom dela. Está aqui hoje. É um propósito. Não adianta você falar, eu quero ir. Não é assim que funciona. É o propósito que Deus tem para a tua vida. Ela podia falar, não quero ir, não vou. O problema é dela. Aí ela que se acerte com o papai. Pastora Lu, dá o exemplo dela. Desde criança gostava de cantar. Com o tempo, ela consegue guardar a letra da música. Eu não consigo, irmão. Eu misturo tudo. Alvo mais que a neve com aleluia, glória a Deus. O que acontece? Ela foi para a igreja. Aí nós fomos no coral da igreja. Muitos anos, né? Não vou falar quantos anos. Aí depois a gente foi para uma igreja onde tinha um grupo de louvor. Aí viram ela cantando, mas não vamos colocar ela. Aí a gente foi para Florianópolis, aí Deus começou a cumprir o propósito. O pastor Jota já chamou ela, entrou no grupo de louvor, ali foi se especializando, está aí hoje. Estou dando esses exemplos para você entender. Pastor Nelson, desde os 14 anos, pergunta para minha mãe. A missionária foi lá em casa, olha, seu filho tem um chamado pastoral, vai pregar. Eu olhava assim, vou pregar o quê? Missionária Maria do Monte. Não foi, mãe? Maria do Monte. Aí tudo bem. Passou os anos, passou. Aí um dia eu estou na igreja, o pastor fala para mim assim, domingo que vem vai ter o café dos homens, você que vai pregar. Eu falei, eu? Eu preguei, irmão, sobre Jacó. Eu acho que eu preguei tudo errado, mas enfim, falaram que foi uma bênção. E estou aqui até hoje. De lá para cá não parei. Porque Deus, ele cumpriu o propósito. Qual é o propósito que Deus tem na tua vida? Primeiro, salvação de almas. Como Deus vai te usar para salvar almas? Ai, pastor, eu trabalho, eu vou sair do meu emprego e vou sair por aí evangelizando? Não, irmão. Porque quem vai pagar as tuas contas? Você vai trabalhar, meu bem, e Deus vai te usar lá. Se Deus tiver plano de tirar você, para você viver da obra, Ele vai fazer da maneira dele. Mas não é assim que funciona. Paulo, ele trabalhava, ele fazia tendas e ele evangelizava. O próprio Jesus trabalhava com o pai dele. Jesus ficou 3 anos fazendo a obra, andando por lá e para cá. Até os 30 anos, meu querido, minha querida. Ele trabalhava, ele estudava. Nunca foi desocupado. Então esse negócio, eu vou viver da obra, eu vou ser um pregador itinerante. Vai trabalhar, rapaz. Vai trabalhar. Porque o pastor que normalmente não consegue sobreviver, ele fica o quê? Tentando tirar o couro da ovelha. Ele está fora do propósito.
Porque não é esse o propósito de Deus. Porque Ele quer ter uma vida de luxo. Mas Ele não quer trabalhar para ter vida de luxo. Ele quer que o povo pague para Ele ter vida de luxo. Fora do propósito. Porque não foi isso que Deus chamou. Esse não é o propósito do Senhor. Amém? Então, amém ou não amém? Glória a Deus. Então, veja bem. Busque o propósito que Deus tem para a tua vida. Busque fazer a vontade do Senhor. Se Deus te chamou para tocar a guitarra, tocar o violão. Eu, quando criança, na escola bíblica, minha mãe está aqui, lembra? Eu não tenho dom musical nenhum, zero. Zero. O irmão falou, eu gosto de pistão, gosto daquelas de metal. O irmão falou, pastor, Nelsinho, você vai tocar o pistão. Não saía nada. Bum. Minha mãe está aqui, eu tinha 12 anos. Aí ele falou assim para mim, bom, não vai dar certo isso aí. Aí, me colocou no prato. Você lembra aquela... Eu atrapalhava todo mundo. Batia aquele negócio. Aí colocou no triângulo. Piorou mais ainda. Eu saía do compasso. Aí eu falei, meu professor de escola dominical, lembra que eu falei para vocês? Aí, o que acontece? É óbvio que o meu propósito com Deus não é música. Porque eu sou péssimo de música. Então você tem que entender qual é o teu propósito com Deus. Se Deus te deu o dom de louvar, de cantar, o teu propósito com Deus é esse. Mas você tem que se dedicar à obra. O propósito que Deus tinha comigo era de pregar, ministrar a palavra, fazer missões, ir para fora do Brasil. Fui para vários países, já ganhei muitas almas, mas cantar não é comigo. Então você tem que entender qual é o teu... Todo mundo tem um propósito. Pastor, eu não tenho. Tem um propósito. Deus te chamou para alguma coisa. Algo. Você é uma figueira que dá figos bonitos. A igreja tem espaço para todo mundo trabalhar. Mas você tem que falar, Senhor, eu quero estar na tua vontade. O melhor lugar do mundo é estar na vontade de Deus. Eu já falei aqui, já preguei. Se Deus falar para você ficar como um poste, fique como um poste ali. Ele vai te honrar ali, como um poste. Se Deus falar para você ficar lá na recepção, fique lá. Você tem que ficar na vontade de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Ele te levanta. É o momento que Ele te levanta. Josafá estava quietinho. Aí veio aquela guerra. E de repente ele se levantou na igreja. Deus levantou ele. E ele começou a trazer a mensagem de Deus para o povo. Não é forçado. Nunca faça nada forçado para Deus. É natural. Porque quem te usa é o próprio Senhor. É o próprio Espírito Santo que te levanta. Aí quando você entende isso, você recebe de Deus todas as recompensas, tudo, porque Ele não fica devendo nada para ninguém. E eu quero que você aplaude o Senhor Jesus por esta palavra, para a glória de Deus. Amém?